Imagine por um momento aquelas pessoas que parecem ter um mundo aos seus pés. Elas conseguem empregos dos sonhos, relacionamentos incríveis, saúde radiante, prosperidade financeira, como se tudo conspirasse a favor delas. Elas não são necessariamente mais inteligentes, mais conectadas ou mais ricas do que você ou eu. Na verdade, muitas vezes, elas vêm de origens semelhantes às nossas. Então, qual é o diferencial? O que as torna capazes de atrair tanto sucesso enquanto outros lutam dia após dia? O segredo não está em sorte, herança ou coincidências. Ele reside em algo mais profundo. Algo que as tradições espirituais antigas e mestres como Florence Scovel Shinn chamaram de consciência de vitória. Essa consciência é como uma chave mestra que abre portas invisíveis no universo. Florence, uma pioneira no campo da metafísica e da manifestação no início do século XX, dedicou sua vida a ensinar que o sucesso não é algo que acontece por acaso. Em vez disso, é o resultado de uma mentalidade interna que molda a realidade externa. Pense nisso. Quantas vezes você desejou algo intensamente, mas acabou se sentindo frustrado porque nada mudava? Florence explicava que o mero desejo não basta. Desejar coloca você em um estado de falta, de espera eterna. O que realmente transforma é a capacidade de se ver já vivendo aquela realidade, de habitar a vitória antes mesmo dela se materializar fisicamente. É como se você estivesse enviando um sinal claro ao universo: isso já é meu. Mas por que isso funciona? Porque a nossa mente não é apenas um depósito de pensamentos aleatórios. Ela é uma ferramenta poderosa de criação. Florence comparava a imaginação à ferramenta com a qual Deus molda o mundo. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, está reprogramando seu subconsciente, aquela parte profunda da mente que controla hábitos, crenças e até as oportunidades que surgem no dia a dia. O subconsciente não questiona, ele obedece. Se você o alimenta com imagens de derrota, ele atrai mais do mesmo. Mas se você o nutre com visões de abundância e sucesso, ele começa a abrir caminhos que pareciam bloqueados. Florence resumia isso em uma frase simples, mas impactante. Agora entendi. Essas palavras representam um momento de iluminação, quando você percebe que a vitória não é um prêmio aleatório, mas o reflexo de sua imagem interior. Não é mágica superficial, é uma lei espiritual universal, semelhante à gravidade, invisível, mas sempre atuante. Nos próximos minutos, ou melhor, nesta jornada que vamos fazer juntos, vou guiá-lo passo a passo para aplicar esses princípios na sua vida cotidiana. Vamos construir cenas internas tão vivas e convincentes que o universo não terá escolha a não ser respondê-las. O que você aprender aqui pode ser o ponto de virada para uma vida de conquistas constantes. Mas lembre-se, o conhecimento sozinho não muda nada. É a aplicação consistente que traz os resultados. Pronto para começar? Passo 1. Desenvolvendo a consciência da vitória. Vamos mergulhar no primeiro pilar essencial, a consciência da vitória. Florence Scovel Shinn enfatizava que a diferença entre as pessoas que parecem sortudas e aquelas que vivem um ciclo de frustrações não está no mundo exterior. Não é sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre o estado interno que você cultiva antes de qualquer coisa se manifestar. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que a vitória chega quando as circunstâncias finalmente se alinham, como ganhar na loteria ou receber uma promoção inesperada. Mas Florence invertia essa lógica. As circunstâncias se alinham precisamente porque você já se vê como um vencedor. É uma inversão de perspectiva que muda tudo. Em vez de reagir ao mundo, você o molda a partir de dentro. Para entender melhor, imagine sua mente como uma grande oficina criativa. Cada pensamento é um projeto e a imaginação é o instrumento principal. Se você passar o dia imaginando problemas, escassez ou falhas, como "eu nunca vou conseguir pagar as contas" ou "as coisas sempre dão errado para mim", você está fornecendo ao universo um blueprint para construir mais disso.
Por outro lado, se você se concentra em imagens de sucesso, como se vendo em uma casa confortável, com saúde plena e relacionamentos harmoniosos, você ativa uma maquinaria invisível que transforma o intangível em algo concreto e inevitável. Florence baseava isso em princípios espirituais profundos, inspirados em ensinamentos bíblicos e metafísicos. Ela dizia que Deus, ou a força universal, opera através da nossa imaginação. Quando você visualiza com fé, não com dúvida, mas com certeza absoluta, você está co-criando com essa força. Não é arrogância, é alinhamento com o seu potencial divino. Para praticar isso no dia a dia, comece com um exercício simples. Reserve 5 minutos pela manhã para fechar os olhos e se imaginar vivendo a vida que deseja. Veja os detalhes, as cores, os sons, as sensações. Sinta a emoção da vitória, a alegria de um objetivo alcançado, o alívio de uma dívida quitada, a paz de um relacionamento curado. Não se preocupe se no início parecer forçado, com o tempo isso se torna natural. Um exemplo clássico de Florence era de uma mulher que desejava uma viagem à Europa, mas não tinha dinheiro. Em vez de se lamentar, ela visualizava diariamente passeando pelas ruas de Paris, sentindo o aroma dos croissants e o som das conversas em francês. Ela agia como se a viagem já tivesse marcada, até arrumando a mala mentalmente. Meses depois, uma herança inesperada apareceu, tornando a viagem possível. Não foi coincidência. Foi o poder da consciência interna alinhando o externo. Expandindo isso, pense em como essa consciência afeta áreas específicas da vida. Na carreira, por exemplo, visualize-se em uma reunião importante, recebendo elogios e promoções. Na saúde, imagine seu corpo forte e vital, correndo ou dançando sem limitações. Nos relacionamentos, veja interações cheias de amor e compreensão. Cada visualização reforça a crença de que a vitória já é sua, criando um ciclo positivo onde oportunidades surgem naturalmente. Mas cuidado, a consciência da vitória exige consistência. Se você visualiza sucesso pela manhã e passa o resto do dia reclamando, o sinal fica confuso. Foque em manter essa mentalidade ao longo do dia, corrigindo pensamentos negativos assim que surgirem. Com o tempo, você notará mudanças sutis, uma ideia criativa que surge do nada, uma ligação de um amigo com uma oportunidade, ou simplesmente uma sensação de paz interior que atrai mais positividade. Em resumo, a consciência da vitória é o fundamento. Sem ela, os outros passos perdem força. Comece hoje, escolha uma área da sua vida e cultive essa imagem interna. Lembre-se das palavras de Florence. A vitória precede a manifestação. Quando você internaliza isso, o universo começa a trabalhar a seu favor. Passo 2. O poder transformador das palavras. Agora que entendemos a base da consciência, vamos para o segundo passo, o poder das palavras. Florence Scovel Shinn via as palavras não como meros sons vazios, mas como comandos criativos que moldam a realidade. Cada frase que você pronuncia ou pensa é como uma ordem enviada ao universo, e ele responde fielmente. Pense nisso. Quantas vezes você disse algo como "Eu sou tão azarado" ou "Dinheiro nunca fica comigo" e viu isso se repetir na vida? Essas não são apenas expressões casuais, são decretos que programam o subconsciente. O subconsciente, como Florence explicava, é como um servo obediente. Ele não julga se o comando é bom ou ruim, ele simplesmente executa o que é repetido com mais frequência. Por isso, ela orientava as pessoas a escolherem palavras, como se escolhessem sementes para plantar em um jardim fértil. Uma semente de dúvida pode crescer e sufocar todo o potencial, enquanto uma semente de fé, plantada com convicção, pode gerar frutos abundantes. Não se trata de otimismo cego, mas de uma disciplina consciente para alinhar a linguagem com a vitória desejada. Para aplicar isso, comece monitorando sua fala diária. Note frases comuns como "eu não consigo", "isso é impossível" ou "sempre acontece o pior". Cada uma delas é um bloqueio autoimposto.
Florence ensinava a substituí-las imediatamente por decretos positivos. Por exemplo, em vez de "não posso pagar isso", diga "tudo o que me pertence por direito divino se manifesta perfeitamente agora". E em vez de "nunca há dinheiro suficiente", afirme "sou um canal aberto para a abundância infinita e tudo o que preciso chega no momento certo". Vamos expandir com um exemplo real da vida de Florence. Ela contava a história de uma aluna chamada Clara, que vivia repetindo: "Eu sempre começo coisas, mas nunca termino". Essa frase aprendia em um ciclo de incompletude, projetos abandonados, metas adiadas. Florence a instruiu a mudar para "tudo o que eu inicio, termino com sucesso, pois a força divina me sustenta". Clara praticou isso diariamente, mesmo quando parecia bobagem. Aos poucos, ela concluiu um curso pendente, finalizou negócios atrasados e ganhou confiança. O que mudou? Não foram as circunstâncias externas, mas o comando interno que reprogramou sua mente. Outro aspecto importante é que o subconsciente não diferencia entre sério e brincadeira. Se você diz "sou péssimo em relacionamentos", mesmo rindo em uma conversa com amigos, ele registra como verdade. Por isso, Florence insistia em vigiar cada palavra como tijolos em uma construção. Imagine construir uma casa. Cada tijolo negativo enfraquece a estrutura. Cada positivo a fortalece. Expandindo para áreas práticas. No trabalho, use palavras para afirmar competência. Eu atraio oportunidades ideais e contribuo com excelência. Na saúde, meu corpo é forte e se regenera perfeitamente todos os dias. Nos relacionamentos, eu atraio conexões amorosas e harmoniosas. Repita essas afirmações com emoção, não mecanicamente. Sinta a verdade delas. Florence também alertava sobre o impacto das palavras dos outros. Não aceite decretos negativos de familiares ou amigos. Se alguém diz "você nunca vai conseguir", responda internamente: "eu rejeito isso. Minha vitória é inevitável". Com o tempo, essa prática cria um escudo protetor. Em essência, o poder das palavras é uma ferramenta acessível a todos. Não requer equipamentos caros ou tempo excessivo, apenas atenção e disciplina. Comece com 1 ou 2 afirmações por dia e expanda. Você verá como sua energia muda, atraindo pessoas e situações alinhadas. Como Florence dizia, as palavras são sementes. Plante com sabedoria e colha abundância. Passo 3. Agindo como se já fosse realidade. Com a consciência e as palavras alinhadas, chegamos ao terceiro passo: agir como se a vitória já fosse real. Florence Scovel Shinn enfatizava que visualizar e decretar são essenciais, mas sem ação coerente, eles ficam incompletos. É como plantar uma semente e esquecer de regá-la. O potencial existe, mas os frutos não vêm. Agir como se não significa fingir ou ser irresponsável, como gastar dinheiro que não tem. É sobre alinhar seu comportamento, postura e decisões com a realidade que você visualiza. Quando você faz isso, envia um sinal poderoso ao subconsciente e ao universo: isso já é meu. Essa certeza age como um ímã, atraindo o que você precisa. Florence ilustrava com histórias simples. Uma aluna desejava uma vida mais próspera. Florence sugeriu que ela limpasse e decorasse sua casa como se já vivesse nessa abundância, abrindo espaço físico e mental para o novo. Semanas depois, uma oportunidade de negócio surgiu, trazendo a prosperidade sonhada. O universo responde à preparação, não às reclamações. Outro exemplo era Samuel, desempregado durante a depressão. Florence o orientou a agir como se já tivesse o emprego. Levantar cedo, vestir-se com dignidade, agradecer pela posição ideal e dedicar tempo a se preparar. Em menos de 1 mês, uma oferta melhor apareceu. Por quê? Porque suas ações reforçaram a visualização, convencendo o subconsciente de que a vitória era real. Para praticar, pergunte-se: como eu agiria se isso já fosse meu? Se visualiza uma promoção,
Comece a estudar mais, a assumir responsabilidades extras com confiança. Se busca saúde, adote hábitos saudáveis agora, caminhando com energia como se já estivesse curado. Nos relacionamentos, trate os outros com o amor que espera receber. Expandindo, pense em como isso afeta o dia a dia. Ao acordar, mova-se com a graça de alguém bem-sucedido. Em conversas, fale sem medo, como se suas opiniões valessem ouro. Em decisões financeiras, escolha com abundância em mente, evitando compras por impulso, mas investindo em crescimento. Florence alertava: as ações devem vir da fé, não da ansiedade. Se você age por medo, atrai mais medo, mas se age por certeza, o impossível se dobra. Um exercício. Identifique uma área de falta e haja opostamente por um dia. Note as mudanças sutis, mais energia, ideias novas, encontros casuais que ajudam. Esse passo transforma a teoria em prática. Não espere o mundo mudar, mude você primeiro. Como Florence dizia, o selo da fé é a coerência. Quando corpo, mente e ações se unem, a vitória se materializa naturalmente. Rompendo os bloqueios internos, libertando-se de crenças limitantes. Antes de avançar para a perseverança, precisamos abordar um obstáculo comum: os bloqueios internos. Florence Scovel Shinn identificava esses como contratos invisíveis assinados com a escassez, herdados de família, sociedade ou experiências passadas. Frases como "nesta família nunca tivemos sorte" ou "a vida é difícil" se tornam crenças arraigadas que sabotam qualquer esforço de manifestação. O primeiro tipo de bloqueio é as crenças herdadas. Elas são como programas instalados na infância, repetidos por pais ou avós. Florence ensinava a cancelá-los através da palavra certa, substituindo decretos negativos por positivos com autoridade. Por exemplo, se o pensamento "os ricos são maus" surge, contraponha com "a abundância é meu direito divino e eu a recebo com gratidão". Outro bloqueio poderoso é o ressentimento. Carregar raiva por alguém do passado prende sua energia. Florence dizia: nenhum homem é sua prisão. Perdoe e liberte-se. Perdoar não é aprovar o erro, mas soltar o vínculo. Um exercício. Ao lembrar uma mágoa, diga: eu te perdoo e me liberto. Agora caminho para o meu bem perfeito. Repita até a emoção se dissolver, criando espaço para novas visões. Os pensamentos automáticos também são vilões. Frases como "isso é impossível", que escapam sem perceber. Florence recomendava vigilância. Detecte e substitua por antídotos como "nada é impossível para o poder divino". Com prática, isso reprograma o subconsciente. Expandindo, imagine esses bloqueios como correntes em um navio. Cada substituição é uma correção de rota. No início é esforço, depois hábito. Um caso: uma aluna com ressentimento por um ex-parceiro perdoou diariamente. Meses depois, atraiu um novo amor saudável. Por quê? Energia liberada para o positivo. Romper bloqueios é soberania espiritual. Não é evento único, mas treinamento diário. Limpe crenças herdadas, perdoe ressentimentos, corrija pensamentos. Quando faz isso, a visualização flui livre, tornando a vitória inevitável. Agindo como se já tivesse acontecido. A prática diária. Aprofundando o agir como, Florence enfatizava que fé sem ação é estéril. Visualizar é ótimo, mas ações contraditórias anulam tudo. O segredo é coerência. Pense, sinta e haja em harmonia. Agir como envia evidências ao subconsciente. Se visualiza riqueza, adote postura digna, tome decisões abundantes. Não gaste loucamente, mas invista com confiança. Exemplo: a aluna que decorou a casa para a prosperidade, ou Samuel agindo empregado. Expandindo, na saúde, haja vital. Exercite-se, coma bem, como se já estivesse curado. Na carreira, prepare-se para o sucesso agora. Exercício. Ao sentir ansiedade, pergunte: como agiria se já tivesse? Respire calmo, sorria grato.
Isso lembra a mente da vitória. Essa disciplina é espiritual. Viva alinhado ao propósito, confie no universo. Aparências enganam. Incorpore a vitória. Quando a identidade muda, o mundo muda.